Tá vendo aí que essa onça foi encontrada morta, gente, ao ser atropelada, mais uma vez na L4, perto ali da UNB. O episódio foi ontem à noite, lembrando que recentemente a gente viu essa outra onça lá do Lago Norte e nós vamos repercutir esse assunto agora ao vivo. Quem tá lá é o Juliano Cartacho, vai bater esse papo com a gente. Ô Gil, eu vou falar um negócio, tomei as minhas conclusões. Ontem a gente mostra a onça lá no Lago Norte. A L4 Norte, na real, é próximo ali. Eu falei hoje de manhã, cara, é a mesma onça. A gente já tem essa confirmação. Gil, é com você. Muito boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Fred. Boa tarde para quem acompanha o nosso balanço geral em todo o Distrito Federal e fora do quadradinho também. Eu vou passar essa pergunta para quem realmente entende. Eu estou mais uma vez aqui ao lado do Júlio César Montanha, ele que é o chefe aqui do Centro de Triagem de Animais Silvestres, o CETAS aqui do nosso IBAMA. Ontem já esteve comigo lá no Lago Norte, conversávamos sobre essa onça. E, Júlio, o Fred está perguntando se pode ser o mesmo animal que nós procurávamos ontem lá no lago. Há grande chance, né? A gente acredita que possa ser esse animal, porque apesar da distância, a gente sabe que esses animais andam bastante, né? E seria muita coincidência. Infelizmente, a gente não tem como ter uma certeza, porque a filmagem que foi feita no Lago Norte não dá para a gente ver algumas marcas características, né, desse animal. E eu vi algumas fotos dele agora depois do atropelamento e a gente ainda não conseguiu concluir. Mas pelo formato, pelo tamanho, né, a gente acredita que seja o mesmo animal. Mas de qualquer forma a gente tem que ficar focado no incidente em si, né? Infelizmente foi um animal importante aí que foi atropelado aqui nas vias do DF. E nós ontem já chamávamos a atenção, Fred, no jornalismo da Record, para essa preocupação que todo mundo tinha, né? Tanto os nossos amigos do BPMA, os nossos amigos do IBAMA também, falando dessa questão da atenção, do cuidado, lembrando que nós invadimos o espaço deles. Hoje, infelizmente, essas áreas de mata são fragmentadas por todo o Distrito Federal. Ali pertinho nós temos várias áreas de mata e que esses animais acabam tendo acesso, por exemplo, ali por baixo da ponte do Bragueto, que pode ter sido o caminho feito por esse animal. Hoje nós estamos aqui no CETAS, que fica dentro da Floresta Nacional. Tem inclusive imagens de algumas onças que estão em processo de reabilitação, imagens que nós fizemos agora mais cedo, até por segurança, né? Um local onde nós não podemos ficar falando para não atrapalhar, não estressar esse animal. Júlio, é um trabalho que não é do dia para a noite, né? Quanto tempo em média demora para que você possa reabilitar um animal como esse, uma onça parda, para devolvê-lo à mata? Essas duas onças que a gente está reabilitando agora, nesse nosso protocolo, elas estão com a gente já em torno de 2 anos. Então é mais ou menos esse o prazo que a gente leva, porque elas normalmente chegam para a gente muito filhotes, né? Se o animal chegou um pouco mais adulto, então alguns recursos ele já tem, o processo de reabilitação é mais longo, é mais curto. Mas no caso delas chegaram filhotes, então elas tiveram todo um processo de aprendizado, né? E elas já estão na fase final, a gente já está vendo as vias e os locais de uma futura soltura, elas já estão adquirindo comportamentos já próprios do comportamento natural. Vocês viram lá que elas se afastam, elas não gostam do contato humano, isso é muito importante, né? Quando a gente vai fazer a avaliação desses animais. Então, em média, é isso aí, né? De 1 ano a 2 é o tempo que a gente leva para um processo de reabilitação adequado, né? Coerente, responsável, né, com toda uma base teórica e científica por trás. São várias pessoas trabalhando, não só eu trabalhando, são vários colegas trabalhando junto na reabilitação desses animais, e a gente tem aí uma grande esperança da soltura dessas duas aí nos próximos meses, talvez. E eu vou te falar, Fred, é uma sensação, acho que não tem como descrever, cara, porque é um felino de grande porte, né? É um felino grande. E você ter a oportunidade, como a nossa equipe teve, claro, seguindo todas as orientações do IBAMA, manter uma certa distância, respeitar o comportamento do animal, não ficar chamando, ficar caladinho lá perto, para tentar passar despercebido. Mas mesmo assim, eu vou te falar, é uma emoção que eu vou carregar por um bom tempo ainda, poder chegar tão perto de um animal como esse. E infelizmente nós tivemos essa notícia de que um animal de aproximadamente, uma fêmea de aproximadamente 1 ano e meio, acabou perdendo a vida, apesar de todo o cuidado, né? Tanto o IBAMA quanto o BPMA procurando desesperadamente esse animal ontem, justamente para evitar que isso acontecesse, né, Júlio?
Infelizmente a gente tem como fazer uma busca ativa, né? Isso aí a gente consegue fazer a busca ativa. Mas infelizmente esse animal ele é bem furtivo, né? Ele se esconde, ele pode ficar dormindo durante o dia e às vezes numa mata pequena. A área onde ele foi encontrado, a gente sabe que ali a gente tem a orla, né? Tem a estação da CAESB, tem aquela parte de mata que é cerrado ali próximo da UNB. Então, provavelmente, ela foi atraída por esse local pela presença de um fragmento ali de mata muito próximo da onde ela estava vivendo. Então, a gente considera que ser um filhote, porque um adulto é muito difícil ele fazer esses deslocamentos longos, porque ele já tem uma área de vivência fixa. Os filhotes tendem a fazer isso. Então, com 1 ano e 6 meses é mais ou menos o prazo em que uma onça parda se afasta da mãe. Então, ela tem que procurar uma área nova de vivência, né? E aí, às vezes, acaba acontecendo isso. Ela está num lugar novo, ela não reconhece e tem eventos que são completamente fora do controle. Então, o farol de um carro, o barulho de um carro é uma coisa que é assustadora. E, às vezes, a reação, provavelmente, dela foi tentar a fuga do farol do carro e acabou ela indo em direção do motorista, né? Ele passou mais ou menos alguma informação que ela atravessou de uma vez só e tal. Isso aí realmente é muito comum. E, infelizmente, a gente perde um indivíduo extremamente importante para o equilíbrio aqui do nosso bioma do Cerrado. É uma perda que, para a gente, assim, marca bastante, porque a gente está no outro lado, né? Na luta para preservar. Mas a perda dela marcou bastante. Não, eu fico imaginando, né? Nós, inclusive, desde ontem, procurando pouco tempo, não temos o mesmo contato que o pessoal aqui do IBAMA tem, a lida que vocês têm todos os dias. Mas eu posso te falar, Fred, nós estamos hoje num santuário, porque além dessas 2 onças, aqui pelos setas passam vários outros animais nessa preparação para a devolução à natureza. Hoje, aqui com vocês, passando por reabilitação, além das onças, o que é que nós temos? Hoje a gente tem um número expressivo assim, de entregas, né, apreensões principalmente de psitacídeos, né, que são araras, papagaios e periquitos. A gente tem um número enorme de passeriformes, são passarinhos, né? Que são as pessoas que insistem em criar esses animais em cativeiro sem ter a devida autorização. E nós temos aí um apoio forte da BPMA, Polícia Civil, o IBRAM, né? Com seu grupo aí de auditores que trabalham constantemente. Agora mesmo a gente está recebendo aqui uma apreensão vinda do IBRAM. Então eu acredito assim que as pessoas têm que entender que o animal silvestre não foi feito para ficar em cativeiro e que a gente está aqui para lutar contra esse tipo de crime, que é um crime grave e é um crime grave contra todos nós, não é um crime somente contra o animal. É um crime contra todos nós, porque você está tirando o animal da natureza, que vai fazer o papel, que vai nos ajudar numa sobrevivência futura. Né? A gente tem que acreditar. Na hora que a gente coloca assim que a nossa sobrevivência depende desses animais, a gente vai começar a dar mais valor e deixar esses animais em vida livre e eles vivendo dentro do hábitat que eles têm e tendo esse respeito que eles precisam da gente realmente. E é uma luta, Fred. Inclusive, enquanto nós estávamos conversando aqui, chegou uma viatura descaracterizada, a gente não vai mostrar, justamente com mais uma apreensão. Chegou um passarinho em gaiola também, o passarinho está passando agora por uma triagem e além desse trabalho que vocês têm aqui da preservação, vocês recebem muitas ameaças, né, Júlio? O pessoal não gosta muito, além de prender o animal, eles ainda ameaçam quem tenta fazer o bem para eles, que é devolver para a natureza. Infelizmente a gente tem alguns seguidores, vamos dizer assim, né, que não gostam muito do nosso trabalho, divulgam notícias muito distorcidas, né, infelizmente, mas é aquela questão que a gente coloca. Eu acho que a gente está do lado certo, a gente tem que manter o pé firme e não vão ser essas pessoas que vão fazer a gente reduzir o nosso trabalho e a nossa dedicação. A gente se dedica aqui praticamente. Ô, Gil! A gente vai embora, mas os animais que estão aqui ainda estão com a gente, andando aí na cabeça da gente. E eu acho que o mais importante é entender isso. Não pode reclamar, pode nos ameaçar, que infelizmente esse é o nosso trabalho. Nós estamos aqui e essas pessoas, acho que vai chegar um momento que elas vão entender que o nosso trabalho é importante, acho que vão se conscientizar também e vão começar a trabalhar do nosso lado. O Júlio, o Fred tem uma pergunta pra gente lá no estúdio. Pois não, Fred? Não, na verdade, eu vou pedir, Gil, porque chega aqui, é uma pena, eu também lamento pra caramba, eu gosto de animal, acho que como ninguém. Minha casa aí, quem conhece minha casa sabe que tem muito mais bicho do que animal. Vou pedir pra você dar um tempinho com ele, eu não sei se ele tem esse tempo, mas vou pedir esse tempo pra você comigo, pra ver essa outra reportagem. Porque no começo do mês passado, mais precisamente no dia 7 de março, uma outra onça parda capturada no Novo Gama também morreu. Vamos relembrar esse caso aí na reportagem da Josiane Ricardo? Coloca na tela. A
A onça apareceu no Vale das Andorinhas, que fica no município do Novo Gama, a cerca de 60 quilômetros de Brasília. Durante o resgate, os bombeiros fizeram esses registros que mostram um animal em cima de uma árvore. A nossa equipe de reportagem foi até lá e refez os últimos passos da onça parda antes do resgate. E o dono da casa é o seu Zacarias, ele que foi surpreendido por essa visita inesperada. Como é que foi o seu Zacarias? Olha, eu estava aqui, bem aqui, cortando uma carne, minha esposa lá dentro, preparando o arroz, o feijão, né? Aí eu, como te falei, né, tem as cachorras, veio só um risco atrás de uma coisa. Eu pensava que era um gato, porque eles gostam de correr muito atrás de gato. Aí eu fiquei quieto. Aí eles insistiu muito ali, subindo no muro, botando as patas lá, olhando para cima. Eu também fiquei quieto. E aí insistiu, eu falei, não, vou ver. Quando eu cheguei dali, daquela posição mais ou menos ali, deparei com essa onça lá em cima lá. Aí eu corri para dentro e fechei a porta. Aí liguei pro meu primo, que é meu sobrinho aqui do outro lado aqui, para ele ligar pro bombeiro, ele ligou. Ele foi imediatamente, a equipe do bombeiro chegou um resgate completo. O Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás ficou responsável pelo resgate. Foram cerca de 7 horas de trabalho. Também estiveram presentes no local equipes da Secretaria de Meio Ambiente e, depois de uma análise conjunta das equipes envolvidas, foi avaliada a forma mais segura de fazer a captura do animal. Considerando o tamanho do felino e os riscos operacionais, as equipes decidiram pelo acionamento de uma equipe veterinária especializada. Quando os técnicos chegaram, eles subiram ali a árvore e conseguiram aplicar o medicamento no animal, que desceu para o solo e meio tonto ali, e a equipe de bombeiros acabou ali fazendo a captura do animal, colocando na gaiola e deslocando até os CETAS de Brasília. No percurso até os CETAS, a equipe de técnicos dos veterinários foram acompanhando a viatura do Corpo de Bombeiros e chegando próximo aos CETAS em Brasília, o animal passou mal e acabou vindo para óbito ali no local. Gente, mais uma onça aí que infelizmente morreu e, cara, onça é difícil, né, de você ter aqui e tudo mais. Mas, Gil, agora sim eu queria fazer a pergunta pra ele, porque tem gente que tem animal silvestre em casa, sei lá, cria a papagaio há não sei quantos anos, tem uma arara que não é registrada, tem uma cobra que não é registrada, tem um mico que não é registrado. Como é que faz, Gil, essa pessoa que tem um animal silvestre aí, que de repente cria há muito tempo e hoje quer andar na lei, essa pessoa, ela pode devolver? Como ela faz para devolver? E se ela vai ter algum problema com a justiça? Ô Fred, boa pergunta, viu? Antes, só tratando desse caso da onça que nós acabamos de mostrar, o IBAMA ainda investiga para tentar descobrir qual foi a causa da morte. A equipe que participou do resgate era uma equipe muito experiente, então ainda vai ser feito um trabalho para tentar descobrir o que é que aconteceu com a onça no caminho entre a captura e aqui no CETAS. Agora, Júlio, o Fred está perguntando lá no estúdio, muita gente mandando mensagem para a gente agora na Record. Quem tem um animal silvestre em casa, que em algum momento adquiriu esse animal, o animal já está há um tempo lá, mas a pessoa quer andar na lei, existe a possibilidade de regularização, tem que devolver esse animal, como é que faz? Qual é o procedimento certo para quem não quer dever nada para a lei? Sim. No caso de um animal silvestre que não tem nenhum registro, por exemplo, ele não foi comprado num criadouro legalizado, a gente considera que esse animal foi retirado da natureza. Então, a única maneira, a via legal é a entrega voluntária. Então, a pessoa pode vir até os CETAS, não tem nenhum problema, ela não vai sofrer nenhum tipo de sanção, nem penal, nem sanção administrativa. É feita a entrega desse animal. A gente vai fazer, obviamente, a avaliação desse animal para saber o grau de saúde que ele se encontra. E aí ele entra num processo de reabilitação que pode, no futuro, ele ser solto, ou ele ser encaminhado a um criadouro realmente aí legalizado, que tenham pessoas que realmente são capacitadas para a manutenção. Porque o nosso problema maior de você ter a manutenção de um animal silvestre é você não ter o manejo adequado. Então, nós recebemos aqui animais com sobrepeso,
porque a pessoa dá só um tipo de alimento, né? Ou às vezes animais muito fora do padrão, né? Então nós já tivemos assim pessoas que tinham onça pintada em casa, já tínhamos jaguatirica em casa, macaco prego. E esses animais são animais silvestres, então eles não podem ficar na casa da pessoa e realmente o único caminho legal desse animal é vir para ser feita a entrega voluntária aqui no CETES. Não há outro caminho, porque se ele não tem a origem, parte do princípio que ele foi retirado da natureza. Então, infelizmente, ele tem que ter o processo de volta aqui e retornar à natureza. Perfeito. Júlio, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui no IBAMA. Conte sempre com as câmeras e microfones da Record. Fred, volto com você e vou continuar mais um tempinho por aqui, aproveitando esse paraíso, viu, meu irmão? Toca daí o nosso programa. Valeu, meu irmãozão. Um abraço grande pra você, cara. Eu tenho aqui mais, 2 horas perguntando e querendo bater esse papo. Já eu mando uma mensagem pra você, né? Já eu mando uma mensagem pra você que eu tenho uma pergunta particular.